Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Casemiros Cast, aqui no canal Os Casemiros. Me chamo Rafael Casemiro. Oi pessoal, me chamo Neisa Casemiro, sejam bem-vindos ao nosso canal e aproveita já para se inscrever, curtir e compartilhar esse podcast. Então temos mais um recado, se você quer também ter um canal no YouTube, tem um curso aqui no link da descrição, ok? E outra coisa, se você quer alavancar as suas redes sociais para assim vender mais, nossos contatos também estão na descrição, ok? Então vamos lá para o tema de hoje. O tema de hoje ele é nada mais nada menos do que criatividade. O que você acha desse tema, Neisa? Meu amor. É um desafio para mim. Eu não me acho uma pessoa muito criativa, mas estamos trabalhando nisso. Então, beleza, vamos falar um pouco sobre criatividade. O que é a criatividade ao nosso ponto, tá certo? Nós vamos dar muito nossa opinião aqui nesse podcast sobre criatividade. Então, se você já quer deixar seus comentários aí, como a Neisa falou, diz aí, você é uma pessoa criativa? Você se acha criativo? Você acha que criatividade é só para as pessoas que já nascem com criatividade? O que você acha que é criatividade, né? Comenta aí pra gente saber a opinião de vocês. Exatamente, meu amor. É para você, na sua opinião, o que é criatividade? Criar algo. Criar algo. Isso é interessante. Explane mais isso. Criar soluções para um problema, criar. Não sei, Continua. usar a sua imaginação para criar soluções para uma dificuldade, né? Você sair daquela caixinha do normal e usar soluções diversas para um problema, né? Às vezes a gente acha que um determinado problema só pode ser resolvido de um jeito, ou uma dificuldade só pode ser resolvida da forma X ou da forma Y, mas quando a gente usa a criatividade, a gente expande, né? E a gente aumenta as formas de solucionar um problema ou uma dificuldade. Exatamente. Criatividade é nada mais, nada menos o poder que as pessoas têm de solucionar um problema. O problema de cada pessoa, tá? Então, vamos supor a pessoa que fez esse microfone. Ele teve a criatividade de pensar numa solução para como a gente pode gravar nossa voz. Então, isso é criatividade. Você está resolvendo um problema de outras pessoas ou até mesmo o seu problema. Então, simplesmente a criatividade, como a Vanessa falou, é resolver determinados problemas. Então, as pessoas, elas têm a mania de dizer que criatividade, pessoas criativas geralmente são pessoas com dons artísticos, né? Eu vou falar um pouco por mim. Então, desde moleque, eu desde muito novo, eu aprendi a desenhar sozinho, né? Então, as pessoas sempre me diziam, ah, cara, tu é muito criativo, tu faz essas coisas e tal. Então, com o tempo, eu fui crescendo e fui estudando sobre criatividade e vi que não era só isso. Não é só para as pessoas que têm um dom artístico. Você sabia que criatividade está na matemática? Não. Não. Por que não? Matemática se resolve só de uma forma? Depende do ponto de vista. Exatamente. Então, se você, tipo, você for estudar matemática, mas eu não sou um estudioso de matemática, mas para o mesmo problema existem várias soluções. E os matemáticos mais loucos, eles ainda inventam outras formas de solucionar esse problema. Então quer dizer que a criatividade está ali, na verdade. Verdade. Então por que você não se acha uma pessoa criativa, meu amor? Eu acho que eu estava pensando mais nessa parte artística, né? No meu trabalho, no nosso trabalho hoje, né, como social media, eu vou reelaborar, né?
Eu achar, o Rafael sempre, desde que a gente casou, ele entrou, né? Ele trabalha como designer. E quando eu via ele mexendo lá nos programas dele, fazendo os criativos, as, as imagens, né? Eu sempre me perguntava de onde ele tirava tanta criatividade, né? Como é que ele conseguia criar? E eu não me vi uma pessoa criativa nessa área, né? E hoje, com o curso de social media que a gente fez, essa profissão, realmente precisa sim, né? Ter a criatividade, ser criativo na elaboração de posts, até para que um perfil ele cresça, né? Você precisa de criatividade. E eu não me achava uma pessoa criativa nesse sentido, né? Porque eu achava que eu era mais uma copiadora, né? Mas aí eu percebi que criatividade também é isso, né? Criatividade também é isso, é você adaptar, né? Talvez um post que você viu, um conteúdo que você viu e adequar para o seu nicho, né? Pro seu nicho, pro que você faz, né? Pro que você quer falar. Então, eu pensei, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu pensei que eu iria ter mais dificuldade, né? Mas hoje eu aprendi, e realmente no começo eu tive, ainda tenho um pouco, mas eu aprendi técnicas, né? De como desenvolver isso, né? Então, para mim hoje, eu sou uma estudadora, vamos dizer assim, eu estudo muito conteúdo, né? Olho muitas postagens, olho muito o Pinterest, que eu olho muito para pegar alguns conteúdos e poder adaptar pro meu conteúdo de social media, né? Pro meu perfil do Instagram. Então, hoje em dia, né, pelo jeito que você falou aí, hoje em dia você acha que a criatividade, a pessoa simplesmente nasce ou ela pode adquirir essa criatividade? Ela pode adquirir, com certeza. E aí eu também, mas eu percebi que em outras coisas, né, para mim é muito fácil ser criativo. Por exemplo, estudando sobre criatividade, né, eu considero que nós somos muito criativos no nosso lar. A gente sempre encontra, principalmente com as nossas filhas, né, a gente sempre encontra soluções para um choro, uma birra, entreter elas nos nossos momentos que a gente está aqui trabalhando. Então, nós somos muito criativos nessa parte. Exatamente. Então, a criatividade, como a Neisa falou, ela não tem gente que nasce. Eu acredito que tem gente que nasce. Eu, apesar de ter aprendido a desenhar muito cedo, eu não acredito que eu tenha sido uma criança, uma pessoa que nasceu com isso, mas sim que desenvolveu ao longo do tempo, né? Mas acredito sim que tem pessoas que nascem, mas também tem pessoas que adquirem isso com o tempo. Então a gente vai falar um pouco também sobre como adquirir essa habilidade, esse talento, né? Tem uma frase do Joel J que eu gosto muito, que ele fala que o sucesso é treinável, né? Quando ele fala que o sucesso é treinável, ele está falando das suas habilidades que vai fazer o seu sucesso, ela é treinável. Então a criatividade ela é treinável. Quanto mais você usa a criatividade, mais você tem criatividade. Então, uma frase que até que eu vi também é que quanto mais você estuda sobre determinado assunto, mais criatividade você tem sobre aquele assunto. Então, pegando nesse princípio, eu sou muito criativo para criar imagens, criar vídeos e coisas na minha área. A Neisa, hoje em dia, ela é muito criativa para criar texto, para criar temas na área dela. Entende? Porque ela já entre a gente, ela é estrategista de conteúdo. Então, nessa área dela, ela é muito criativa. Então, a criatividade, ela vai
do ambiente, ou vamos supor, do nicho que você está atuando naquele momento. Não é porque você não esteja no meio artístico, vamos supor, de desenhar, de editar vídeo, que você não seja uma pessoa criativa. Longe disso. Você é criativo no ambiente que você está envolvido naquele momento. E eu acho também, né, que a criatividade ela está muito relacionada ao seu interesse, né? Por exemplo, eu na minha época de escola, eu sempre fui mais da parte de exatas, né? Gostava muito de matemática, de física, de química. Então eu tinha uma facilidade de resolver os problemas, né? Nessa parte bem mais do que na parte de história, geografia e português, onde para mim era muito chato na escola, porque nessas matérias tinha que ser mais um decoreba, né? E para mim, principalmente a matemática, era mais prático, porque era uma questão de solucionar mesmo, né? De você ter um problema para você solucionar, de ter fórmulas, né? Para você solucionar ali aquela atividade. Então, eu acho que o nosso interesse pelo assunto também vai fazer com que você seja mais ou menos criativo. Posso estar até errada, né? Mas eu acredito que quanto mais você tem habilidade ou afinidade com um determinado assunto, a sua criatividade ela vai aflorar mais. Por exemplo, então eu gosto muito de cozinhar. E uma das soluções criativas que a gente teve aqui em casa, né, foi na época da Páscoa. Naquela época a gente não estava com, né, financeiramente bem, mas a gente queria presentear ela. E aí o que a gente fez, né? Como eu gosto muito de cozinhar e gosto muito de fazer doces, a gente resolveu comprar a barra de chocolate e fazer o ovo de chocolate para ela e para a gente, né? Então, a gente compra e desde então a gente tem feito isso. E ao longo dos anos, isso a gente tem aperfeiçoado isso, né? Então, essa solução criativa já nos gerou uma renda extra na época da Páscoa. A gente já fez ovos de Páscoa para vender. E aí a gente sempre compra, né, um brinquedo para colocar no ovo dela e os nossos a gente faz de colher. Então, os primeiros ovos que a gente fez na época, a gente fez um ovo tradicional, né? Com o recheio, com o brigadeiro normal, e ao longo dos anos a gente foi incrementando os nossos ovos, né? Então, meio que a cada ano a gente faz os nossos ovos, mas adiciona uma coisa diferente. Tanto que esse ano acho que ano passado e esse ano a gente fez ovos, né? Mas o recheio dos ovos, em vez de ser só o brigadeiro, a gente fez um bolo, né? A gente fez bolo, fez tipo um bolo de pote, exatamente. Então, assim, a gente pode aplicar a criatividade em tudo na nossa vida. Não é só na parte profissional ou não sei. Não é só na parte profissional, no nosso trabalho, mas... Nessa parte de criatividade na cozinha que a gente é perfeito, viu? Tipo, de ovo de Páscoa a Pizza, salgado. pizza, aquele negócio que a gente gosta pra caramba, yakisoba, a gente faz tudo. E isso, mas é cozinhar, não é criativo para você cozinhar. E se você for cozinhar todo dia, você tem que ser realmente ter muita criatividade, porque você até acaba enjoando da sua própria comida se você não for criativo, né? Então, a criatividade, tipo assim, ela nasce nada mais, nada menos da imaginação. Simplesmente de você imaginar, né? Eu acho que o cara lá da gravidade, acho que Galileu Galilei, eu acho, não sei, coloca aí nos comentários se eu estou certo ou estou errado. Quando caiu a maçã na cabeça dele, ele não foi pensar, gravidade. Não, ele foi pensar, por que essa maçã caiu? Nasceu o porquê, né? O porquê essa maçã caiu, o que fez ela cair. Então, ele imaginou.
com isso, ele começou a criar N possibilidades sobre aquela teoria, né? Uma outra, vamos dizer, pessoa muito criativa foi Thomas Edison, né? Que fez aí mais de 1000 lâmpadas, né? E aquela velha frase dele, né? Ele diz que não errou mais de 1000 vezes, mas sim aprendeu mais de 1000 vezes como não fazer uma lâmpada, né? Então, a criatividade, ela nasce na sua imaginação. Se você não imagina, você realmente é uma pessoa que não tem criatividade. E eu acho muito difícil você não imaginar, né? Eu acho quase impossível, né? Apesar da gente ser condicionado, né, a não imaginar. Se a gente observa, a gente, como tem filhos pequenos, a gente observa que a nossa filha, principalmente a nossa filha mais velha, ela é muito criativa, né? Ela adora desenhar e ela assiste, né? Ela gosta de assistir e desenhar ao mesmo tempo. E aí a gente percebe que ela cria muitas histórias, ela cria músicas, ela é muito criativa. Mas infelizmente a gente acaba que com o nosso senso comum, né, que a gente já foi habituado a a não desenvolver essa área do nosso cérebro, né, que é a imaginação. E aí a gente reproduz o que os nossos pais diziam pra gente, né? Menina, para com essa besteira. Uma coisa que acontecia, né? Quando a Eve começou a ir para a escola, ela começou a ganhar muita tinta guache, né? E para mim era um pavor quando ela começava a pintar, porque pintava tudo, pintava parede, pintava chão, pintava a roupa dela toda, né? E teve um tempo que eu disse, não, tipo assim, não vai ter mais tinta guache aqui, porque quando acabava a tinta guache dela, a gente geralmente comprava, né? E compra ainda. Então eu disse, não, a gente não vai comprar mais, não vai ter mais aqui. Aí eu parei e pensei, né? Cara, eu quando eu comecei a desenhar foi mais ou menos assim, né? Tipo, com certeza não tinha tinta guache na época, mas eu comecei rabiscando, fazendo alguma coisa. Eu depois eu parei e pensei, cara, vai que ela aí se torna um artista, sei lá, alguma coisa do tipo, por causa dessa criatividade que ela tem, com esse interesse que ela tem. Porque assim, hoje eu sou designer, sou editor de vídeo, e começou assim, eu comecei lá atrás, rabiscando no caderno, né? Nunca na minha vida, quando eu era moleque, eu pensei em ser designer. Tipo assim, eu falava as profissões comuns que a galera fala, que é tipo advogado, médico não, porque eu sempre tive medo de sangue, mas tipo assim, advogado. Eu também dizia que ia ser piloto de avião, mas também tenho medo de altura. Mas eu nunca pensei, designer, nem sabia. E essa profissão é uma profissão antiga, mas tipo, eu nem sabia designer, porque como isso? Mas veio dessa coisa de eu ser criativo, né? Então, já pensando nisso. E a gente pensa muito nisso na Ivy, né? Mas eu acho que ela é muito pequenininha ainda, ela é muito, vamos dizer, imatura para esse tipo de coisa, mas a Ivy a gente já viu um desenvolvimento para ela nessa parte, porque como a Neisa disse, ela inventa música, ela agora está fazendo balé, ela cria os passos, né? Faz um monte de coisa. E, tipo assim, isso a gente não pode empatar, porque isso é um desenvolvimento dela nesse momento. Ela está desenvolvendo. Muitas vezes, nós, como pais adultos chatos, queremos normatizar o que as crianças estão fazendo. E às vezes não é bem assim. Então, agora a gente vai falar um pouco de como desenvolver a criatividade. Amor, como é que você acha que pode se desenvolver a criatividade? Eu acho que, como a gente falou da imaginação, né? Então, uma das formas de desenvolver a criatividade é imaginando. Imaginando soluções diferentes para um determinado problema, imaginando
Como resolver um problema de formas diferenciadas, né? Se hoje eu tenho dificuldade para, como no meu caso, né? Eu achava que tinha muita dificuldade para exercer a minha função de social media, né? Para trabalhar com isso. Então, eu fui atrás de procurar soluções para esse meu problema. Então, o que que eu fiz? A gente fez um curso juntos e eu aprendi realmente, né? Então, hoje, antes de fazer um post, antes de criar um conteúdo, eu sempre pesquiso muitas coisas, né? Então, o estudo, usar a imaginação, o estudo do assunto, a leitura, Você, tipo assim, para mim, você quer ser criativo em alguma coisa? Estude aqui. Porque, como a gente falou, criatividade é solucionar problema. Então, estuda aquele assunto. Quer ser fera, quer ser um expert naquele assunto? Estuda. Mas estuda muito e põe em prática o dobro. Porque assim você dá uma pessoa criativa, realmente. Quando a Isa falou, existem alguns passos. Primeiro, você tem que ter imaginação. Segundo, estudar sobre o assunto. Terceiro, praticar muito mais aquele determinado assunto. Até você se tornar realmente uma pessoa muito boa sobre aquele assunto que você vai assim, solucionar um problema muito rápido. Eu tinha um cliente, né, que ele me pedia algumas coisas que para ele parecia muito difícil, né? E quando ele me pedia, eu fazia rápido, e ele dizia, pô, se eu soubesse que ia ser mais, se ia ser fácil assim, eu tinha passado uma tarefa mais difícil. Eu tinha até uma frase que parece uma frase meio orgulhosa, mas é verdade. Aí eu falava assim para ele, cara, não é porque é difícil, não é porque é fácil. Eu que faço parecer fácil para você. Porque, tipo assim, eu já sei daquilo. O meu cliente, ele não precisa saber do processo que eu tenho para fazer uma arte. Não precisa. Exatamente. Quando eu falei, quanto mais você estuda, mais criativo você se torna. Porque a criatividade, ela é crescente. Quanto mais você alimentar, mais ela vai crescer, você vai desenvolver. E realmente existem esses passos. Imagina, estuda e pratica. Esses três passos realmente eles são essenciais para você ter uma boa criatividade. Amor, uma coisa que eu, tipo assim, sempre vi em você, né? Você tem muita destreza com trabalhos manuais também. Aí você diz, eu só sei copiar. Mas se você não tivesse tentado aquilo, você acha que você conseguiria? não. Não. Né? Tipo assim, a gente faz parte de uma igreja que a Neisa, ela muitas vezes está à frente da decoração. E muitas vezes, tipo assim, ela soluciona aquele problema. E as pessoas pensam que ela já sabia. Não, ela teve a criatividade. Mesmo a criatividade de buscar no Google, aquilo foi uma criatividade. Entende? Acho que é por isso que eu falei, né? E repito, que você vai acabar sendo mais você vai acabar sendo mais criativo na sua área de interesse, né? Então, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto de trabalhar com coisas manuais, né? Então, na minha adolescência, eu fiz curso de biscuit, fiz curso de bijuteria, várias coisas assim que eram do meu interesse, né? Que era prazeroso para mim e hoje o meu trabalho, né? Então, eu pensava que era de um determinado jeito, né? E eu tinha medo, eu tinha interesse de aprender social media, o trabalho de social media, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de não conseguir desenvolver, porque eu me baseava no que o Rafael fazia, né? No designer que ele fazia. E depois eu aprendi que social media não é design, né? Então, uma coisa que muitas pessoas confundem, né, na minha profissão é isso. Então, o social media ele não é designer. O social media, vamos dizer assim, ele é um estrategista, né? E eu sou muito boa nisso. Eu descobri que eu sou melhor nisso do que eu imaginava. Porque realmente eu não tinha conhecimento do que era.
Então, às vezes, quando a gente não sabe o que é ou não tem interesse no que é, a gente acha que é mais difícil, né, do que realmente é. Então, se você se acha que você não é uma pessoa criativa, né, procure ver ao seu redor o que que você gosta, o que que você faz bem, e aí sim, você com certeza vai ver que você é criativo naquilo. Uma das coisas que as pessoas pecam muito, as pessoas que querem criar conteúdo para as redes sociais. Elas pensam, mas eu não sou criativo. Por quê? Porque elas veem que elas vão ter que fazer design e vão ter que editar vídeo. Por isso que elas não se acham criativas, né? Mas, cara, não precisa você, tipo assim, ser um expert nisso. Você pode começar fazendo uns vídeos simples, né? E depois, com o tempo, quando você já tiver faturando com aquilo, você contrata um designer, você contrata um editor de vídeo e continua gerando os seus conteúdos. O porquê a gente faz essa divisão de tarefas, eu e a Neisa? Porque, assim, teve um tempo que eu trabalhava como designer social media. Eu fazia as duas tarefas, então isso puxava muito de mim, entende? Então, muitas vezes eu não dava conta das atividades, porque eram duas tarefas que exigem muito do seu pensamento. Eu falo até para eles, quando eu estou dor de cabeça, ou alguma coisa assim, eu falo, pô, se minha mente parar, acabou tudo, porque se eu não tiver mais criatividade, acabou meu emprego, porque eu preciso dessa criatividade. E às vezes esse excesso de informação que eu tinha, que era de fazer as estratégias de conteúdo e fazer o design, acabava realmente bugando a minha mente. Bom, agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu processo criativo, quando você está criando os seus posts. Como é que mais ou menos você faz eles? Quando eu vou criar, eu gosto de separar a criação, porque assim, tem algumas coisas que você precisa fazer para criar conteúdo. Primeiro, você precisa ter um assunto, né? E aí, depois, o que eu faço, né? Eu tiro um dia para eu montar ali a minha semana, programar a minha semana. Então, vamos dizer assim, no dia eu vou programar a minha semana. Segunda-feira eu vou fazer, sei lá, rios de inspiração. Terça-feira eu vou fazer um rios um conteúdo onde eu vou ensinar alguma coisa. E assim eu organizo a minha semana no dia 1. Programo né, os meus posts ali, os meus assuntos que eu quero abordar em um dia. No dia 2, eu vou lá e vou desenvolver realmente a criação. Eu já sei que na segunda-feira, por exemplo, vou fazer um assunto de inspiração. Então, no dia 2, eu vou lá desenvolver esse assunto. Pego lá, eu quero usar essa frase aqui, né? Vou lá, vou pesquisar o que eu quero, eu quero usar essa frase aqui. Então, eu já sei o que eu vou fazer, já elaboro a minha legenda e faço isso para a semana ou para 15 dias, né? Para a semana toda, ou para o período lá que eu resolvi fazer. No dia 3 é o dia de produzir os conteúdos. Essa produção, né, como a gente divide as tarefas, essa produção já é feita por ele. Então, eu já deixo tudo bonitinho lá, do jeito que eu quero, coloco todas as ideias que eu tive para aquele assunto e passo para ele fazer, para ele produzir. Se for necessário, e se for necessário gravar algum, e se for necessário gravar algum dia, eu separo um dia para fazer isso. Então, eu não faço tudo ao mesmo tempo, né? Eu tenho meu processo de criação de conteúdo, eu gosto de fazer assim. Um dia realmente para separar os temas, um dia para criar, né, todo o conteúdo e todos os textos, né? O roteiro, a legenda do post. E no terceiro dia eu já organizo tudo. Às vezes eu faço alguns posts, né? Então eu mesmo crio a arte, crio a imagem e deixo já organizado. Depois eu
programo, né? Já deixo tudo programado, agendado para ficar certinho. Exatamente. Uma coisa que eu percebi nesse processo dele é que ela tem um time, né? Um dia ela faz uma coisa, outro dia ela faz outra. Aí, beleza. Isso porque você trabalha com isso, né? Então, agora eu vou para as pessoas que não trabalham com isso, tá? Vou falar um pouco para dar essa dica para vocês aqui de graça, tá? Porque realmente a gente fala isso nas nossas consultorias. Mas, assim, se você é uma pessoa que trabalha muito, seja no trabalho CLT, ou seja, empreendendo, né? Você vai dizer, pô, mas eu não tenho tempo para isso. Não tem, tipo assim, ela espaçou a programação dela. Vamos supor, a gente tem uns 2, 3 clientes, ela faz isso com os clientes. Mas para você que não vai fazer para você mesmo, eu tenho que falar. Dá para você fazer isso mesmo assim. Você reserva ali, tipo assim, eu quero vender doce pelas redes sociais, então eu tenho que criar conteúdo. Então, mas eu tenho meu trabalho CLT. Você vai tirar aí de 40, não vou falar meia hora, 40 minutos a 1 hora para procurar referências. Vai no Pinterest, vai no YouTube, vai no próprio Instagram e lá você seleciona essas referências. Beleza, selecionou referências, como ela fala que é o tema. Segundo, você já vai pensar, como ela disse, no texto. Não precisa ser no mesmo dia. Vai separar outro dia, mais 1 horinha aí do seu dia, você separou. E está aqui, esses são os textos dessa semana. E um outro dia, mas esse dia, para mim, vai ser o dia que você mais vai trabalhar. Então, eu tiraria aí um sábado. Não precisa ser o dia todo, umas 2, 3 horas no seu sábado ou no domingo, né, para você produzir esse conteúdo, para você realmente botar a mão na massa, você gravar o que tem que gravar, editar o que você tem que editar e, se possível, agendar o que você tem que agendar. Porque assim, o seu processo criativo vai acontecer. O ruim é você dizer, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e nunca você vai tirar tempo para isso. Então, você precisa, como a gente está falando sobre a criatividade, né? Você precisa dar o tempo para a sua criatividade funcionar. Então, é interessante, né, que é um método, né? Então, né, eu aprendi esse método, né? Para mim, esse método funciona super bem. E talvez para você pode não funcionar. Então, a criatividade é isso, né? Você tem que adaptar, você tem que ver o que você é bom, qual é a sua área de interesse e procurar soluções. Então, talvez esse método, talvez fazer assim para você não vai funcionar, né? A gente brinca aqui, porque o Rafael, pelo fato dele ser designer, né? Quando eu lancei essa proposta para ele, quando eu falei desse método para ele, ele achou assim um absurdo, né? Porque na mente dele, a programação dele era diferente. Para ele já tinha que fazer tudo de uma vez só. Pegar o tema e depois já, porque ele fala que quando ele vê o tema, ele já está pensando na arte, né? Pelo fato dele ser designer, estudar isso há muito tempo, eu até entendo, né? E aí, mas, tipo assim, para mim que faço vamos dizer assim, a correção dele, né, do que ele planejou ali no conteúdo dele, para mim eu achava que era muito mais trabalhoso, porque, por exemplo, no meu método, né, eu tiro um dia para eu criar os textos e as legendas. E aí eu peço para ele revisar e dar a opinião dele sobre isso. Então, se ele me falar que eu preciso de corrigir algo, eu vou só lá no meu documento, corrigir o texto para depois ele ou eu fazer realmente o design, né? A arte, montar lá as imagens, o que tem que ser feito. E quando ele já montava tudo e passava para mim corrigir já com a imagem pronta,
depois ele ia ter que, se tivesse alguma correção para ser feita, ele ia ter que fazer toda a correção lá no programa de edição. Então, para mim, na minha visão, dava muito mais trabalho, mas para ele já era muito mais prático fazer dessa forma. Mas uma coisa que eu vi, né, Deixa eu só concluir. Então, assim, veja, né, o que funciona melhor para você. Eu faço tudo sozinho, né? Não tenho um esposo, não tenho ninguém para me ajudar, mas eu faço tudo sozinho. Então, para mim é mais fácil fazer, talvez do jeito que o Rafael, do jeito que ele gostava de fazer, né? Apesar de que ainda bem que ele se adequou, mas é o meu método, né? Assim, mas veja o que é melhor para você. Use a sua criatividade. Então, esse método dela, né, tipo assim, que ela desenvolveu, também me ajudou muito, porque quando eu pegava, como ela disse, eu via, então eu ia produzindo assim, de um por um. Eu produzia um vídeo, editava, não sei o quê, quando ia corrigir, aí eu tinha que ir no programa para corrigir o texto, geralmente é texto, né, alguma coisinha assim. Então isso dava bem mais trabalho, né, para mim. Mas como ela disse, você vai desenvolver o seu método, você vai ver o que é melhor para você e o que vai influenciar realmente na sua criatividade, né? Porque não adianta eu e ela passarmos uma coisa aqui para você e você ter uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Às vezes, para a gente poder produzir e criar conteúdo com as duas meninas, a gente tem que se virar bastante, entende? Aqui a gente está no nosso escritório, mas geralmente a gente deixa as nossas filhas ou um tá lá com elas, ou como hoje, dia que a gente grava os podcasts, ou elas estão dormindo no quarto aqui do lado, ou estão na casa de algum das vós. Então a gente tem que se virar, né, para poder criar o conteúdo. Porque a gente não tem uma equipe, a gente não tem um estúdio diferente, então agora a gente tem que se virar com o que tem. Então você também tem que fazer isso. Então isso já é criatividade rolando. Então, existe um passo, um método para você ser criativo. Você não é criativo em nada. Tem gente que nasce criativo aí, já doidado, mas ele é criativo até certo ponto. E lembre-se, né? Lembre-se sempre, criatividade é as diversas formas de resolver um problema. Então, se você, sei lá, está passando por um problema, se criar conteúdo para você é um problema, e você pensou em alguma coisa, você pensou em algo, você diz assim, ah, não, mas é muito fora da minha realidade, vai lá. Continua. É a sua criatividade, talvez seja a sua criatividade, né? Começando a surgir. E quando a gente, e como o Rafael falou, né? Quanto mais a gente pratica, mais a nossa criatividade ela vai ser desenvolvida e vai ficar mais aguçada. Então, se conheça, né? Entenda quais são as suas limitações, entenda no que você é melhor, no que você precisa estudar mais para você se desenvolver mais, se isso faz parte do seu trabalho. E fique atento, né, aos insights que você tem para que a sua criatividade, para não deixar essa criatividade morrer. Lembre-se sempre, criatividade e imaginação, elas estão ali lado a lado. E às vezes uma coisa que a gente acha que está muito fora da nossa realidade, talvez isso seja a nossa imaginação tomando conta, mas como a gente não está acostumado, né, a usar muito, quando a gente ficar adulto, né, a nossa imaginação, diferente de uma criança que está sempre desenvolvendo ali a imaginação, quando a gente é adulto, às vezes a gente deixa essa parte do imaginar, né, do fantasiar mais de lado, mas talvez, quem sabe, isso pode ser a solução, né, a sua criatividade tomando forma. Exatamente isso que ela falou, né, quando você está pensando, vai ser difícil alguma coisa, isso é pensar fora da caixinha, como ela disse. Quando nós somos crianças, nós somos fora da caixinha. Os adultos nos colocam numa caixinha, no formato que a sociedade quer. Então a gente tem que pensar fora da caixinha. Fazer isso vai fazer com que a gente seja mais criativo, não só, como eu já disse, na parte artística, mas na sua vida em si. Isso vai te dar mais poder, mais autonomia. A criatividade, ela está em tudo realmente que nós fazemos. E se você acha que você tem dificuldade, né,
desenvolver a criatividade, comece com coisas simples. Comece dentro do celular. Né? Comece, como eu ouvi uma vez, comece mudando, sei lá, a posição de como você a forma como você arruma o seu quarto. Muda os móveis de lugar. Isso é uma coisa que o Rafael, que incomoda muito o Rafael, né? Mudar os móveis de lugar. Ele, apesar de ele ser muito criativo no trabalho dele, né? Nessa parte de casa, de mudar os móveis de lugar, ele é meio resistente, né? Mas se você acha que não é criativo, comece a desenvolver, né? Talvez começar dentro do seu lado, onde você se sente mais confortável, mais à vontade, é onde vai ser o começo de tudo. E como eu falei, estuda, mas pratica tudo. Só o estudo não vai te levar aonde você quer chegar. Bill Gates, né? Esses caras, para mim, né? Lendo e assistindo os filmes biográficos deles, foram caras muito criativos. Eles pensaram fora da caixa. Eles solucionaram um problema que mudou, revolucionou o mundo. Mas você não precisa ser a pessoa que vai revolucionar alguma coisa no mundo. Revoluciona primeiro o seu mundo. Então, se gostou desse episódio, já compartilha aí, já dá um like. Se não se inscreveu, já se inscreve. Nós estamos realmente com a meta de bater 1.000 inscritos no nosso canal. Então, se você gostou, se inscreve, curte e até o próximo vídeo. Valeu!